Eu vou dizer algo que talvez muita gente nem queira ouvir, mas às vezes você acha que está vivendo com Deus, um amor para com Deus, mas na verdade você só está brincando com Ele. Eu tenho propriedade para falar sobre isso porque eu já fui uma pessoa assim. Eu achava que estava fazendo uma coisa, mas na verdade eu estava fazendo outra. Olá, família e leitores, tudo bom com vocês? Gente, eu trouxe esse tema aqui nesse período de quaresma porque vocês estão gostando bastante desse tipo de conteúdo. E vocês falaram, né, que eu nasci para falar de Jesus. Então, se eu nasci para isso, eu vou fazer mais vídeos assim. Eu acredito que falar de Deus para mim é a maior alegria, porque uma área que você ajeita define todas as outras. Se você ajeitar a sua área financeira, não vai dar tanta diferença nas outras, sabe? Mas se você ajeita a sua área espiritual, você pode ter certeza que a diferença é gritante. Então, falar do amor de Deus, né? No amor dele, no amor para com Deus, é muito importante nas nossas vidas, porque você respira, você come, você bebe, graças a Deus. Porque Deus não chega assim e dá de bandeja tudo para você, mas ele ensina o caminho, ele pega na sua mão. Então é como se ele desse para você tudo que você tem hoje. Porque basicamente Deus não é um Deus que tem. Você olha para ele e pensa, nossa, eu vejo um Deus cheio de bens materiais. Não é isso. Deus lhe dá tudo que você precisa. Tudo que você precisa para conseguir as coisas que você quer usufruir. Mas quando você olha para Deus, você não vê um Deus cheio de bens materiais. Isso não existe, tá? Deus dá a oportunidade de você conseguir suas coisinhas, de você realizar os seus sonhos, mas Deus não é materialismo, entende? Você não olha para Deus e pensa, nossa, quando Deus volta ele vai vir de carro. Lógico que não. Claro que não. Claro que não, gente. Pelo amor de Deus. É necessário sim na sua vida. Claro. Já ajuda, né? Ajuda bastante. Dependendo da vida que você leva, como você vai ao trabalho. Isso, de fato, ajuda a sua vida. Mas, sério que tem gente que olha para Deus e pensa que ele vai vir de carro? Não vim de carro, né, gente? Mas tem gente que olha para Deus e pensa que ele é um Deus, tipo, cheio de bens materiais. Tem carro, tem mansão assim do lado dele. Não é assim. Não é assim. Uma coisa leva a outra. Então, sua vida espiritual estando ajeitadinha, você vai conseguir se locomover melhor nas outras, sabe? Mas eu não olho para Deus e penso, nossa, Deus é um Deus que tem, ó, muitos bens materiais, sabe? Não. Pelo amor de Deus, gente. Não. Deus me defenda. Eu não vou julgar você. Talvez você faça isso igual eu fazia, sem perceber. Mas é muito bom a gente prestar atenção, para que a gente possa reparar, né? Consertar. A gente tem a oportunidade de consertar, de viver dia após dia com a graça de Deus. Porque se tu tá vivo hoje, né? Se tu acordou hoje bem, você pode ter certeza que isso aí você deve a Deus. Tá bom? Eu também, viu? Então, assim, eu acredito que a gente tem que parar de ser, tipo, lelé. Porque tem gente que tá tão assim na cara dela e ela não vê. E tem uma fofoca que não é nem pra ela ver, ela vê. Agora, quando é um negócio assim, que ela tá errando dia após dia, sem querer julgar, né? Porque a gente tem que olhar por nossos pecados, para nossas coisas, para nossas falhas. Não para a falha dos outros. Eu mudei muito, graças a Deus, minha vida. Minha vida mudou completamente. Mas eu vou dizer pra você um negócio. É difícil demais. Difícil, difícil, difícil. Mas não é impossível, né? Eu falei que era impossível. Brincar com Deus não é só você abrir a boca ou você escutar outras pessoas falando, nossa, eu não acredito em Deus. Brincar com Ele não é só isso. É você falar que vai fazer uma promessa e fazer, mas você esquece. Você, por exemplo, nossa, esse ano eu vou fazer a quaresma, né? Vou aqui escolher minhas penitências. Você escolhe todas as suas penitências, mas no meio do caminho tu desiste. Tu fala que não vai comer chocolate, tu acaba comendo. Tu fala que não vai fofocar da vida dos outros, tu acaba fofocando. Gente, eu não vi falando da vida dos outros, sabe? Aí a gente comenta o que já tá falado realmente. Mas o boquinho dos outros a gente acaba se perdendo. Eu não coloquei não falar da vida dos outros nas minhas penitências. Eu coloquei outras. Mas você pode ter certeza, se eu tivesse colocado, eu iria fazer de tudo para cumprir. Eu ia me enfiar debaixo de um buraco, mas eu iria cumprir. Você ter coerência é muito importante. Eu diria que a sabedoria é tão importante quanto a coerência. Porque a coerência, você obter coerência na sua vida, é você falar e você fazer. E pode ter certeza que tudo que você faz nessa vida é igual carvão. Se está aceso, lhe queima.
E você tá apagado, lhe suja. Tá entendendo? Então você aí pode pensar, comentar para outro coleguinha, comentar para sua família. Não, mas sem problemas. Esse daqui, ó, essa brincadeirinha que eu teria aqui, esse negócio que eu não fiz, Deus perdoará. Sim, mas quando você raia, você tá todo sujo aqui, ó, do caivão, tá vendo? Mas não é culpa de Deus, não. É porque você não leva suas coisas a sério. Deus não tem culpa de nada. Deus não faz nada de errado. Ele nos dá a oportunidade de reparar nossos erros, nossos pecados, nossas falhas. Só que muitas vezes a gente não quer. A gente não quer reparar o que a gente fez de errado. A gente quer apontar o dedo pro outro. A gente quer falar mal da vida dos outros. A gente quer falar e não fazer. Cadê a coerência? Tem que ter, minha gente. Tem que ter. Eu tô falando sobre isso porque eu sou exemplo. Eu tô aqui testemunhando a pessoa que eu era antes. Eu não sou nenhuma santa. Deus me defende, aí eu falo da vida dos outros. Eu não falo assim, inventando, sabe? Aí eu só comento o que já tá comentado. Eu não invento fofoca de ninguém. Eu não vivo infernizando a vida dos outros. Aí eu sou muito estressada. Mas, tipo assim, da pessoa que eu era pra pessoa que eu sou hoje, eu encho a boca pra falar de mim, porque eu mudei muito. Eu mudei muito. Isso mudou meu pensamento. Até minha sabedoria melhorou, né? Muitas coisas, gente, muitas coisas. Até minha rotina melhorou. Então, eu tô trabalhando em várias áreas assim. Várias áreas não. Eu tô trabalhando em vários tópicos assim na minha vida. Sobre o nervosismo, a ansiedade. Então, antes de você falar, você apontar o erro do outro, o pecado do outro, você tem que falar de você. Por isso que eu tô dando exemplo de mim. Porque eu era uma pessoa assim. Quem me conhece, gente, sabe que eu era assim. Não adianta eu botar tudo debaixo do tapete e falar, não, ó, eu nunca, não, isso aí eu nunca fiz, sempre andei na linha certinho. Não. Eu nunca andei na linha certinha, não, tá? Porque a gente erra, a gente é ser humano, a gente é falho, né? Mas repetir o erro diversas mil vezes, gente, é burrice. Se bem que o burro é inteligente, né? Que ele me deu um coice, eu não morri. Então, se você faz tudo conscientemente o tempo todo, propositalmente, sabendo, você tá brincando muito com Deus, tá? E eu vejo o tamanho da gravidade lá atrás. Não era tipo assim, ah, meu Deus, gravidade, eu tinha consciência, muita consciência das coisas, sabia até o significado. Não, porque eu não buscava tanto. Vocês sabem sim que eu sou católica de berço, mas por não buscar tanto, eu não tinha tanto conhecimento. Mas hoje, olhando por esse ângulo, eu penso, rapaz, eu errei. Não é tipo aquilo, ah, tô fechando os olhos, de tanto que tu errou. Não, mas certo também eu não tava fazendo. Hoje em dia, gente, eu vejo que a gente tem muito conhecimento, a gente tem muita oportunidade de buscar inúmeras oportunidades. Antes, eu não tinha essas oportunidades que eu tenho hoje. As minhas atitudes eram tão frias que eu pensava, ah, isso não é necessário não. Porque, tipo, se você não for se doar por inteiro, se você não for fazer tudo bem feito, embora que seja pouco, não faça. Se eu tivesse esses puxão de orelha, eu não teria errado tanto em algo tão simplinho de ser entendido. Não tem aquele professor que fala assim, meu salário vai cair na conta, ó. Tô nem aí com quem não quer estudar. Mesma coisa a Deus. Tu acha mesmo que Deus vai ficar se preocupando, né? Claro que ele é misericordioso, gente. Mas quem tem que se preocupar tanto, assim, se preocupar saudavelmente, sabe? Saudavelmente, sabe o que existe essa palavra? Se preocupar assim da maneira mais saudável. Quem tem que se preocupar é a gente, não é Deus não. Deus tá lá, cuidando de todo mundo, abençoando todo mundo, mas ele sabe quando o filho é ingrato, ele sabe quando o filho poderia dedicar mais tempo e ele não dedica. Então você quer tudo o tempo todo e ok, você é filho de Deus, você tem direito de querer tudo o tempo todo, você tem o livre arbítrio, assim como também você tem liberdade para buscar ele. Mas o que é isso? Tu só procura ele quando precisa. Como assim? Você vai na igreja, continua do mesmo jeito, você quer bênçãos, bênçãos, bênçãos o tempo todo, mas você não quer mudar nada, você não busca nada, você não agrada com nada. Então não é uma troca, gente, não é uma troca. É como se você nunca conhecesse uma pessoa pessoalmente e fosse pedir a ela R$ 1.000. Tu acha que ela vai dar R$ 1.000? Tu não vai não, vai nada. Eu acho que nem R$ 1.000 ela tem, porque geralmente onde a classe baixa, né, a gente não tem, a gente nunca tem. Tá entendendo? Então eu acho sim que a gente deve se policiar várias vezes, principalmente hoje em dia, que a gente tem mais conhecimento e a gente tem mais oportunidade de buscar. Nossa, mas é porque eu não vou tanto à igreja. Então, por que tu não busca de casa? Eu acho assim que você não é paraplégico. Então eu não estou julgando, eu estou orientando, porque eu já estive nessa fase, eu já estive nesse tempo aí de estar desse jeito. Então, para mim foi algo muito burocrático passar por isso. Por isso que eu estou repassando para vocês aprimorar o conhecimento de vocês, para vocês se policiar mais
para vocês verem se vocês estão no caminho certo ou tá ali se desviando para um lugar que vocês nunca ir. Porque a gente sabe, a gente sente quando não tá no caminho certo. Você quer o tempo todo que Deus resolva tudo na sua vida, mas você não quer fazer nada. Você faz as promessas, como eu já tinha falado anteriormente, só que você não cumpre nenhum. Quando você for fazer alguma coisa com Deus, não faça em grande quantidade. Faça na condição que você tem, tá? Isso é para uma reza, é para uma promessa, é para uma penitência. Gente, vá fazendo aos poucos. É melhor fazer pouco bem feito do que você fazer um milhão de coisas e não fazer bem feito, sabe? Como se fosse por qualquer coisa, como se fosse lavagem de porco. Não, não, gente, pelo amor de Deus. Vamos ter cautela aí, tá? Para de agir igual a Ana Elza lá atrás, tá? Dando exemplo de mim mesmo. Porque a gente é assim. A gente mata a cobra no nosso pau. Sendo que hoje em dia, né, gente? Dizem que não pode matar a cobra, não. Vou deixar a cobra morder. O povo acha, meu Deus do céu, o povo acha que Deus é igual aqueles caixas eletrônicos. Sabe quando chega o dia do seu dinheiro, você vai tirar lá? Você aperta uns botãozinhos aí. Plim, vem aquelas notinhas. Não é assim. Deus não é um botãozinho que você aperta só quando precisa, não. Mas também você só procurar quando precisa, minha amiga. Pelo amor de Deus, meu amigo. Pare com isso. Eu sei que aí vem, nossa Deus, me ajuda aí. Depois eu lhe pago o Senhor. Só que Deus não quer dinheiro, não. E se quisesse também, nós não temos um pau pra dar numa gata. A verdade é essa. Dinheiro do mês não sobra pra nada. Não sobra nem pra comprar um gloss. Ainda bem que os gloss eu não uso tanto, né? Aí sobra um pouquinho, eu passo nos meus peixes. Mas se não, como é que eu ia comprar? Eu pedi? Porque eu morro de vergonha de pedir as coisas à mãe. Gente, desde os 15 anos que eu sou assim. E teu nome tá lá no livro da vida. Entendeu? O meu também. Deus conhece o nosso coração. Graças a Deus. Ele sabe quando você tá sendo sincero. Ele sabe quando você tá mentindo. Ele sabe quando você tá usando ele. Tá entendendo? Quando você só quer usufruir das coisinhas dele. E assim como eu, que eu passei por tudo isso. Se você acha, se você acredita que pode reparar, que há reparo sim, né, gente? Eu falando assim, parece que não tem salvação. Não fique com medo se você fez a mesma coisa que eu. Você pode fazer outras coisas para reparar o seu erro. Esse vídeo aqui não é para condenar você. Deus não quer condenar ninguém, mas é para te chamar de volta. Para você buscar mais, para você ficar mais na presença do Senhor. E é isso, gente. Deus tá me dando um sinal aqui, né? Tá chovendo dentro do meu quarto. Um beijo. Fiquem todos com Deus.